Não é totalmente errado dizer-se que no Médio Oriente, quando as coisas estão mal, tendem a ficar pior, e podemos estender este pressuposto aos países do norte de África. Ainda é cedo para conhecermos a verdadeira dimensão da pandemia do novo coronavírus nestes países. Existem muitas dúvidas relativamente aos números que têm sido divulgados e que são números relativamente baixos comparados com outras regiões do mundo. Não sabemos se os casos de coronavírus não estão a ser devidamente identificados, não sabemos se todas as mortes são registadas, não sabemos se estão a ser feitos os testes sempre que alguém tem sintomas, não sabemos se as autoridades destes países têm dados credíveis dos respectivos sistemas de saúde, não sabemos se alguns países estão a esconder os dados. O que sabemos é que na maioria destes países os sistemas de saúde são frágeis e os cuidados médicos apenas beneficiam uma parte muito pequena da população. Apenas as elites têm acesso a cuidados de saúde com alguma qualidade. A juntar ao problema de saúde pública, temos as quase eternas crises políticas. Tenho a convicção de que a chamada Primavera Árabe, que começou em 2011, foi apenas o início de algo que ainda não sabemos como vai terminar. Exemplo disso são os protestos recentes e de grande dimensão no Iraque, na Argélia e no Líbano. As manifestações continuaram em tempo de pandemia e as pessoas acusam o poder político de corrupção. Outros países vivem em guerra aberta. É o caso da Síria, da Líbia e do Iémen. Na Síria, mais de uma década de guerra destruiu o país. Em Idlib prosseguem os combates. Na zona curda, os campos de refugiados e de famílias de combatentes do Estado Islâmico são campo aberto ao vírus. Na Líbia, o recolher obrigatório em Trípoli foi uma resposta mista à pandemia e aos ataques das forças do Marshal que combatem o governo reconhecido pelas Nações Unidas. A tudo isto, juntemos a crise provocada pela queda do preço do petróleo. É inevitável a contração das economias nestes países. Não é difícil de adivinhar os problemas que vão ser acrescentados aos que já existem. Nada de bom, julgo eu, se adivinha. Para responder a estas crises, os povos contam com ditaduras ou governos de elites que põem e dispõem, esquecendo sistematicamente as populações massacradas por guerras e carências múltiplas. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o poder político nos países do Médio Oriente parece ter-se preocupado apenas com isso mesmo, em manter o poder. Os países com mais recursos e riquezas não diversificaram a economia para além da exploração e venda dos recursos. Se quisermos estender o olhar ao chamado Médio Oriente alargado, tudo tende a piorar. A Arábia Saudita vive num momento de afirmação do poder do príncipe herdeiro com uma enorme purga política e, apesar de ser o país que tem o custo de extração de petróleo mais barato, não vai deixar de sofrer com a crise. O Iémen parece caminhar para uma nova separação entre o Norte e o Sul e já enfrentava aquela que as Nações Unidas diziam ser a maior crise humanitária no mundo. O Irão soma à queda do preço do petróleo as sanções que, mesmo em tempo de pandemia, os Estados Unidos recusaram a afrouxar ou a levantar. O Afeganistão tarda em avançar num processo de retirada das forças militares estrangeiras do país. Talibã e governo afegão ainda não se entenderam e não se sabe se alguma vez o vão fazer. A maior parte destes países assenta em estruturas demasiado frágeis para que se possa esperar uma resposta eficaz à pandemia, à crise económica e a tudo o resto que vem associado nos próximos tempos. Este seria o momento em que uma Organização das Nações Unidas atuante e eficaz teria uma palavra decisiva no combate à pandemia e na resposta à crise económica. Infelizmente, nem o apelo do secretário-geral António Guterres para que as armas se calassem, pelo menos em tempo de pandemia, nem essas palavras surtiram efeito. A guerra em muitos países continua. Na desordem existente no Médio Oriente, não há nenhum sinal de que depois da pandemia possa haver algum caminho em direção à paz e à resolução de problemas de que as populações inocentes são as principais vítimas. A reforma das Nações Unidas é a única possibilidade de abrir caminho e encontrar resposta às crises que varrem o mundo. O diálogo e o multilateralismo são as únicas vias consistentes de construção de um mundo melhor.